Shabbat Shalom e também Hag Sameach para vocês. Ótimo sábado, feliz festa de Sukkot de 5.782. Estamos aqui nessa paraxá muito especial, uma paraxá de encerramento. Essa é a paraxá de número 54, Vezot Aberahá. E esta é a bênção. A última porção do rol das paraxot, das porções da Torá. E como de praxe, como de costume, estamos aqui em mais uma reflexão semanal. E não esquece de dar o seu like, não esquece também de inscrever no canal, para mantermos esse canal aberto, para mantermos essa porta aqui de conhecimento e de edificação para as nossas vidas. Vezot Aberahá, Moshe Rabbeinu, Moisés, o grande mestre, está aqui já no fim da sua vida, e nessa porção nós lemos dramaticamente o próprio Moshe, o próprio Moisés, segundo os estudiosos, escrevendo sobre sua própria morte. Assim como ocorre em Gênesis, Bereshit, no finalzinho do livro, do Sefer Bereshit, Yaakov está abençoando os 12 filhos, gerindo, trazendo existência às 12 tribos de Israel. Aqui também, Moshe Rabbeinu, Moisés, está abençoando as 12 tribos, abençoando os 12 representantes dos filhos de Jacó, dando uma bênção específica para cada um deles, dando um direcionamento profético para cada um deles. De certa forma, vendo como vai se desenrolar a vida e a característica de cada tribo dessa. Vamos ler alguns versículos já aqui do capítulo 34. E subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e mostrou-lhe o Eterno toda a terra de Gilead até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Minache, e toda a terra de Judá até o mar do oeste, e a terra do sul, a planície e o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até de Soar. E disse-lhe o Eterno: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E morreu ali Moisés, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno. Sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceu a sua vista, e nem se fugiu o esplendor de seu rosto. Prantearam os filhos de Israel Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Assim se cumpriram os dias do pranto do luto de Moisés. Pois bem, lemos aqui até o verso 8, e depois nós vamos ver nos versículos que se seguem a sucessão de Moshe pela vida de Yehoshua, Josué, que vai assim o suceder. Estamos aqui nessa última porção e eu quero trazer uma reflexão sobre a importância do Messias. Que todo Am Israel Chai, que todo o povo de Israel viva. Am Israel Chai, que todo o povo de Israel esteja vivo, resistente, forte, orando, esperando e confiando no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que todos os judeus que já têm Yeshua como seu Messias, crentes, e judeus não crentes em Yeshua, sejam fortes, porque o tempo da redenção está próximo. Essa porção me faz refletir um pouco sobre a importância de um Mashiach, a importância de um Salvador para todo Israel e para o mundo. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força e sejamos fortalecidos. Que todo Am Israel Chai, que todo o povo de Israel viva. Am Israel Chai, que todo o povo de Israel esteja vivo, resistente, forte, orando, esperando e confiando no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que todos os judeus que já têm Yeshua como seu Messias, crentes, judeus não crentes em Yeshua, sejam fortes, porque o tempo da redenção está próximo. Essa porção me faz refletir um pouco sobre a importância de um Mashiach, a importância de um Salvador para todo Israel e para o mundo. Eu quero ler com você o rodapé aqui do Humash, da Torá. Na página 610 eu quero ler um pouco sobre o comentário deste livro, desta paraxá, um comentário muito rico, eu quero compartilhar com vocês, está na página 610 da Torá,
ou do Sefer Torá. Alguns rabinos opinam que Moisés escreveu toda a Torá até o versículo anterior a este, e Josué escreveu daí em diante até o fim. O Rabi Meir opina que foi Moisés quem escreveu tudo até o fim, até mesmo as palavras, e morreu ali Moisés. Tendo lágrima nos olhos, alguns rabinos dizem que o Eterno sepultou Moisés. Outros que Moisés sepultou a si mesmo. De acordo com o Midrash, o grande profeta quis que sua sepultura fosse frente a Bet Peor, para que a morte dele servisse de expiação pelo pecado que os israelitas cometeram ali. Números capítulo 25, verso 3 relata esse episódio. Até na sua morte, o homem de Deus amou Israel e até na sepultura procurou a salvação do seu povo. Com esta doce esperança, recebeu o beijo de Deus ao cair no sono da paz eterna. Eu gostei muito desse comentário. Gostei muito dessa expressão, beijo de Deus. É como se Moisés, recebesse o beijo de Deus ao morrer. Entregou a sua vida, foi um homem devoto, um homem manso, pacato. Então nós temos aqui na Taná, em toda a Taná, chamada erradamente de Velho Testamento, nós temos a figura de Moisés, como intermediário. Às vezes nós ouvimos alguns irmãos nossos, Yehudim, dizer que o Eterno não precisa de intermediários para falar com o homem. De certa forma eu até concordo. Verdade, você pode invocar a Deus diretamente e Ele vai te responder. Se você tiver uma relação de amor e de comunhão com Deus, tiver um devocional com Ele, tiver deverut, kavaná, tiver devoção e intenção correta, o Eterno vai atender as suas preces sim. Eu concordo. Porém, eu discordo de que nós não necessitamos de um intermediário ou de um representante. O mundo anseia o Messias. Não é só o povo de Israel que anseia o seu Messias. O mundo anseia o Messias. Alguns o conhecem transfigurado, de Sefanet Paneia. Alguns o conhecem como os egípcios conheciam José. Alguns o conhecem Yeshua como os irmãos o viram no Egito, transfigurado em um egípcio. Ele não é egípcio. Alguns o conhecem como um profeta romano, ou um profeta, ou um líder apostólico romano. Outros o conhecem, dentro das suas culturas, por vários nomes. Mas mesmo Moisés, em toda a sua grandeza, nós vamos ver aqui na Parashá Vezot Abirahá, Moisés foi humilde, foi honesto, foi um pastor que amou o seu povo, deu a vida pelo povo. Ele foi totalmente devoto ao seu chamado. Ele foi um exemplo. Mas mesmo Moisés, em toda a sua grandeza espiritual, recebendo o beijo de Deus para morrer em paz, sepultado de forma misteriosa, para que não houvesse idolatrias até os dias de hoje em sua sepultura. Mesmo ele não foi tão grande como o Messias Yeshua. Olha o que o próprio Messias fala sobre Moisés. Aqui no livro de João, Jesus está num debate, numa discussão meio que teológica com seus próprios irmãos, porque o livro de João e Yohanan, o Evangelho, foi escrito direcionado principalmente para os israelitas. Mas vamos ver o que Jesus diz aqui nos versículos 46 e 47. Se cresceis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós estamos aqui no capítulo 5 de João, e aqui a discussão toda é a vida por intermédio do Filho do Homem. É, mais uma vez, a autenticidade, a credibilidade de Yeshua HaMashiach como o Messias de Israel. E aqui Jesus fala uma coisa que me chama a atenção. Se vocês conhecessem a ciência, os mistérios, se vocês realmente entendessem o que está escrito em Devarim, na Torá, no 5º livro, Devarim, Deuteronômio, é o Evangelho da Torá. E no livro de Devarim fala de Yeshua HaMashiach. No capítulo 18 é claro isso. O livro de Devarim anuncia que Deus levantaria um semelhante a Moshe. E a este todo Israel ouviria. Então a Torá é clara e a Torá profetiza sobre o verdadeiro Messias. Mas Jesus está fazendo um alerta aqui. Como pode vocês não acreditarem nem mesmo em Moisés? E aqui nós trazemos uma reflexão importante para vocês. Lembre-se que ao pé do Monte Sinai tinham pessoas descrentes, tinha um Erev Rav, uma mistura de gente ali, que não acreditava em Moisés como deveriam. Teve pessoas ali por dezenas de vezes murmurando, desacreditando, descredibilizando e tentando até refutar as palavras de Moisés e tirar dele essa credibilidade. Veja o caso de Coré, Datã e Abirã. A rebelião. O que esses homens queriam? Descredibilizar
anular e até roubar o que foi dado a Moisés. Mas Moisés era um homem de muito amor e de muita comunhão com Deus. Deus falava com Moshe Rabbeinu face a face, assim como falou com Yeshua face a face. O único profeta que se equipara a Moisés hoje é Yeshua, o Messias. Nenhum outro profeta pode ser equiparado a Moisés ou superior a ele, senão o próprio Cristo, o Mashiach. Ele diz em outras palavras, Moisés vos disse, mas eu vos digo. Ele disse, Moisés disse, eu vou reafirmar o que ele disse, só explicando de uma forma diferente. Não há um dualismo. Não há aqui em Yeshua a intenção de anular Moshe ou anular a Torá do Eterno. Veja Mateus 5,17. Eu não vim para abolir, para destruir, para desfazer o que meu pai fez através dos profetas e através da vida de Moshe com a Torá. A parte mais bela dessa paraxá e a maior bênção dessa porção para nós também pode ser extraída do livro de Coríntios 13. O verdadeiro amor de Deus revelado. Porque o que basta, como diz o livro de Coríntios 13, verso 2, o que adianta, ou o que implica em ter todo o mistério e toda a ciência da Torá? Se não tiver amor, de nada adianta. Eu vejo as pessoas relutando com a ideia de mandamentos. Eu vejo que quando a gente fala de Torá, fala de estudar a lei de Moisés e os profetas, para ter base, para pregar o Evangelho, as pessoas têm uma resistência muito grande. Então eu vejo uma falta de amor a Deus, porque se eu amo a Deus, eu amo as palavras de Deus. Se eu amo a Deus e quero o conhecer a cada dia, eu tenho que amá-lo e conhecê-lo a partir das suas palavras, da sua história escrita. Então, queridos e queridas, amigos e amigas que estão ouvindo esta pequena reflexão, cuidado. Se você é contrário à lei, se você é contrário à palavra de Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Porque a lei não serve para punição na vida de um justo, daquele que vive pela fé. Mas a lei geralmente serve como punição para a vida daquele que vive em pecado. Porque a lei, ela mostra o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Não é outra coisa que inventaram aí fora. Não são usos e costumes. Mas pecar é transgredir a lei de Deus. É o que está escrito na lei de Deus, na palavra de Deus. Se você não conhece a lei de Deus, ou se você não tem prazer em entender, ou pelo menos conhecer ela a fundo, você não vai saber direito o que é pecado. Então, a Torá, os profetas e as chamadas cartas do Novo Testamento e os evangelhos sinópticos são um conjunto que não se separa, um conjunto indissolúvel, inseparável. Temos que atrelar a vida de Moshe e de Yeshua, atrelar os textos do Taná com a Brit Hadashah, para ter esta bênção. Que bênção! E esta é a bênção. Para a vida de cada um de nós há um propósito escondido. Para a vida de cada um de nós, partindo de Moisés, o grande homem de Deus, que falava com Deus face a face. Quando ele diz, se o Senhor não for adiante, eu não vou. Então, partindo da vida desse profeta Moisés e dos patriarcas até Yeshua, existe um propósito, um mistério, uma jornada, um plano escondido dos céus para nossas vidas. Mas só tem um jeito de descobrir isso. Só tem um jeito de acessar essa eternidade já aos dias de hoje, viver o reino. Só tem uma maneira do reino entrar em mim e eu viver esse reino e essa eternidade. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, Hashem, o eterno, como o único Deus, verdadeiro. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno é vosso Deus, o eterno é o único. E conheçam a mim, a quem enviaste, o Messias Yeshua, como o verdadeiro Messias. Tem que se conhecer a Deus e tem que se conhecer o Mashiach, porque esta é a bênção. Se você conhece só Jesus e não conhece o Pai, tem que se propor a conhecer o Pai. Se você conhece só o Pai e não conhece Yeshua, tem que se propor a conhecer Yeshua, porque o Pai se revelou através de Mashiach, Yeshua. E em Mashiach, em Yeshua, nós temos o resumo, o mistério, o amor da Torá revelado. O próprio Jesus disse isso. Eu sou a conclusão da Torá. Eu revelo a Torá. Erradamente colocado em português, eu sou o fim da lei, como se a lei tivesse acabada nele. Não. Yeshua só eternizou as coisas que precisavam ser eternizadas. O amor, a lei de Deus, a redenção e, claro, o homem frágil e pecador agora é eternizado através do sacrifício e da vida desse Mashiach. Baruch Hashem, e esta é a bênção. Que o Eterno abençoe você, sua casa e toda a sua família. Eu quero encerrar com a bênção de Arão na Parashá Vezot, Habirahá. Esta é a bênção. Seja abençoado você e toda a sua casa. Yavarecha Adonai vishmerecha, Yacher Adonai panav lecha vichunecha,
Isar Adonai panavlecha, ve'asem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Messias verdadeiro, Yeshua HaMashiach, seja abençoado você e sua casa. Até a próxima paraxá.